Olá, gente, tudo bem? Ou bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão ver isso, porém, vai ser importante a gente seguir uma linha de raciocínio hoje. Gostaria que você me desse um pouquinho da sua atenção, ficasse conosco até o final. Nós vamos fazer um comparativo entre Caio Júlio César e Jesus Cristo. Vamos fazer um comparativo, uma analogia. E vocês que são evangélicos, católicos, cristãos, brasileiros, não importa quem você seja, eu gostaria que você analisasse, se você gosta de história, a gente vai fazer uma linha de comparação entre os dois grandes líderes do passado. Um líder romano, outro líder dos judeus, rei dos judeus. Bom, é muito importante que você entenda a história de Roma, para que você entenda a história que nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Nós já sabemos, eu e os senhores, que o nome do Salvador não é Jesus Cristo, tá? Aliás, o nome do Salvador não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um personagem montado por Roma, pelo Império Romano. Mas nós vamos fazer alguns comparativos aqui e vamos ler a palavra para você entender por que o que nos faz, o que nos remete a entender sobre essa farsa chamada Jesus. Por favor, tem pessoas que são cristãs e que elas são colocado medo no coração delas, os pastores, os líderes das igrejas, eles colocam medo no coração das pessoas para que as pessoas não falem mal do nome de Jesus. Isso é o império do medo, para que as pessoas não pesquisem. As pessoas não pesquisando, elas não vão conhecer nunca essa história, nunca. Então, olha só, para você que é cristão, tem uma passagem assim, ó, Jesus, vou falar Jesus para você entender, depois eu vou mostrar quem é o verdadeiro nome do Salvador. Jesus disse assim, ó, olha o que Jesus disse no livro de João, no capítulo 5, no versículo 43, que assim, ele falou várias passagens, mas ele falou assim, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Então o povo judeu não recebeu a Jesus. Vou falar Jesus para você entender. O nome não é Jesus. E vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que eu recebereis. Ó, se outro vir em seu próprio nome, declaro que vos recebereis. Como podeis crer vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscai a glória que vem do Deus único? Entendeu? Bom, vamos lá. Agora nós vamos te mostrar algo que você vai pesquisar. Você vai ter que pesquisar. Vamos lá. Caio Júlio César era um imperador romano. Caio Júlio César era um imperador romano. Jesus Cristo era o rei dos judeus, comparativo, tá, pessoal? Caio Júlio César era um imperador romano. Jesus Cristo, rei, imperador e rei. Vê se a história não está mais ou menos batendo. Um era imperador e o outro era rei. Quando um gladiador ou quando um imperador de Roma tinha o carinho e o apoio da multidão, o Senado romano, né? O Senado ele se reunia e fazia desse imperador um deus. Olha aí, escuta essa história, hein? Fazia desse imperador um deus. E Caio César, você já ouviu falar de Ave César? Já ouviu falar? Caio César foi um dos maiores, ou se não o maior imperador de Roma. Um homem admirado por todos. Se você puder, faça pesquisa sobre César, Caio César. Você vai entender o que eu estou falando para você. E Jesus, um grande homem também admirado por todos dentro de Israel. Caio César em Roma, Jesus em Israel. Roma invadiu Israel. Roma dominou Israel. Quem é que estava de frente para dominar Israel? César.
E César era inteligente. César era um imperador inteligente. Quem comandava Israel era Pilatos. O governador da província se chamava Pilatos. O governador. E o presidente, digamos assim, o presidente era César. Está começando a entender a analogia? Vamos lá, tem mais. O César, o maior triunfo desse Caio Júlio César, o maior triunfo dele dentro, para os romanos, para o Senado romano, foi a Gália, ou a Gália. Onde era a Gália, Denilson? A Gália compreendia entre Itália, Roma e França e Bélgica. Itália, Roma, França e Bélgica. Essa grande área que se chamava-se a Gália antigamente, foi tomada por Júlio César, o imperador Júlio César. Foi aí que deu um grande salto para o governo de Caio Júlio César. Ele pegou uma moral nessa conquista, que Roma estava em decadência, precisava de mais tributos, e Caio Júlio César tomou a Gália, ele conquistou a Gália, e ele passou a ser ele passou a ser um problema para os senadores. Por quê? O Senado romano era uma república. Vai entendendo onde entra a república que nós vemos aí todo. O Senado romano era uma república. A república sempre está no Senado. Agora você olha para a situação do Brasil. Tudo se repete. Vou dar só um adendo para você. Hoje o Brasil tem uma guerra aí. Por exemplo, o presidente está lutando contra, entre aspas, né, pessoal? Está havendo um bate-boca, está havendo um resquício de inimizade entre o presidente e o Supremo Tribunal, onde tem os ministros do SJF, né? Nós estamos vendo aí na televisão. Vocês sabem que o Brasil tem 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. É dos moldes romanos isso aí, viu, pessoal? Então, Roma também, na época do Jesus Cristo, para você não sair desse pensamento, também tinha um poder, também que tomava conta lá. E em Israel também tinha um governo, se chamava Sinédrio. Sinédrio era um governo e Roma tinha o Senado. O Senado era o governo e o governo era a república. O governo república era em Roma e o governo em Israel era a monarquia, onde o poder era do rei. Entre aspas, o rei não mandava nada. Quem mandava era o Sinedrinho. Eles é que mandavam. Eles comandavam o Herodes, que era o rei, o então rei na época do Jesus Cristo aqui na Terra. Mas eu quero dizer para você que esse Jesus, esse nome Jesus, ele foi criado por Roma. Você vai ver o comparativo entre César e Jesus Cristo, e aí você vai ver assim, Denilson, isso não tem nada a ver, o que você está falando é heresia, é loucura. Preste atenção, tem mais coisa aí pela frente. Vamos lá. Então, o Caio César, ele vence a batalha de Gália. Ele conquista esse território para Roma e ele marcha com a sua tropa, os seus milhares de soldados, ele marcha em direção a Roma. Quando ele chega em Roma, vai vendo aí, pessoal. Antes de entrar dentro da cidade de Roma, tinha um rio. O rio chamava-se Rubicão. Rio Rubicão. Era um rio que cercava Roma. Então tinha uma lei dentro do Senado, lá dentro do Senado romano, que os líderes da batalha eles não poderiam avançar com a tropa. Eles teriam que deixar a tropa e eles iam andando para dentro da cidade, e lá na cidade eles eram ovacionados pela pessoa, pelo povo, e era recebido pelo Senado, porque o Senado temia um golpe dos imperadores.
não tinha só César imperador nessa época, não. Tinha também o César tinha uma oposição, o Caio Júlio César tinha uma oposição. E a oposição de César chamava-se Pompeu Magno. Pompeu Magno também era um concorrente a imperador. Só que Pompeu Magno ele ficava do lado do Senado. Era um cara que queria, ele legislava, ele tinha a tropa dele, as legiões que seguiam ele, mas ele ficava do lado do Senado e era uma briga política, gente. Olha só a lama que são esses governos que a gente entende, né? Coitado do povo. Eu vou falar, o povo brasileiro, o povo não tem cultura, cara. Não são todos não, tá, gente? Tem muitas pessoas, os padres, muitos pastores, não são todos, que sabem dessa história. Tem muitos historiadores que sabem dessa história, porém não falam. Isso é uma analogia, só, pessoal, uma analogia. Como a gente sabe que o nome de Jesus é um nome mentiroso, foi inventado por Roma, a gente tem que explicar por que ele foi inventado por Roma. Por que Jesus foi inventado por Roma? É um comparativo, Jesus é um comparativo de Caio Júlio César, o maior imperador romano. Pega a visão, hein? O maior imperador romano, Caio Júlio César, ele foi deificado pelo Senado romano. Agora você vai ver como é que esses caras são ardilosos. Você vai ver como é que o governo funciona. Eu vou mostrar para vocês. Eu sei que vocês já estão visualizando a situação, né? Muitas pessoas que já leram sobre Roma, a decadência de Roma, vocês vão entender por que a Roma caiu, decadente. Olha a capacidade, gente, mental, de mentoria desse povo, desses líderes, né? Então, todo camarada que era um imperador do povo, eles eram deificados, ou seja, se fazia culto a eles. Então, por isso que existiu aquela frase Ave César. Você já ouviu falar de Ave César? E César, ele tem uns comparativos igual a Jesus. Sabe, parece é a mesma história contada de maneira diferente. Sabe, como um episódio diferente. Parece que alguém pegou a história do Jesus e comparou com a história de Caio César Augusto, o imperador de Roma. Quando ele chegou nesse rio Rubicão, ele ficou diante de um impasse. Se ele entrasse com a tropa, seria o que nós falamos golpe militar. Ele iria entrar e o Senado seria subjugado. E o Senado ia achar que ele queria ser um ditador de Roma. Se ele atravessasse o Rubicão com as tropas, ele era acusado pelo Senado. Se ele entrasse sem as tropas, ele era ovacionado pelo povo e recebido pelo Senado. E, obviamente, a oposição dele, que chamava-se, eu estou lendo aqui, Pompeu Magno, não teria tanta força. Então, ele estava diante do impasse. Mais ou menos nessa mesma linha aí, Jesus também aparece na Galileia. E ele, quando atravessou o mar da Galileia, quando Jesus atravessou o mar da Galileia, ele teve 3 cidades também, assim como César teve a luta de Gália, França, Itália, Bélgica, assim como ele venceu essa Gália, esses países, Jesus também atravessou o mar da Galileia. Para quê? Para conquistar Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades. Muita coincidência, né? Muita coincidência. Jesus atravessa o mar da Galileia para entrar em Cafarnaum, em Nazaré e em Tiberíades. O Caio Júlio César, ele vence a batalha contra Galileia, sabe? Muita semelhança nisso, sabe? Muito igual a história, né? Tipo assim, um Sherlock Holmes, um investigador, ele começa a entender que existe uma manipulação aí dessa passagem. Eu vim em nome do meu pai,
e vós não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, declaro que vós o recebereis. Esse nome é Jesus Cristo, que na verdade é o próprio Júlio César. Nesse comparativo, não estou afirmando, volto a falar, é um comparativo. Tem mais, hein? Tem muito mais, tem pessoas que falam muito melhor do que a minha didática. Porém, eu estou passando para esse povo que me acompanha, vocês, meus amigos, minhas amigas, uma visão daquilo que eu já li, eu já estudei. Então, eu gostei desse assunto. Eu gostei porque, como eu venho todos os dias falar sobre que Jesus é um nome falso, que a letra J foi inventada, as pessoas ficam me questionando, mas por quê? Como você chegou a essa ideia de Jesus ser um nome falso? Aí eu estou contando a história para você e eu quero que primeiro você vai ver a história de Júlio César, Caio Júlio César, o maior imperador de Roma. E depois você vai ver a história de Jesus Cristo de Nazaré. Aí compara essas duas histórias que você vai ver que tem muita semelhança nessa história. Vamos continuar? Então ele entrou na Gália, venceu a Gália, e Jesus atravessou o mar da Galileia e conseguiu conquistar o povo de Cafarnaum, de Nazaré e de Esperiade. Ponto. Nessa ideia, né, de entrar, quando César entrou, ele entrou em direção ao Senado, ele encontrou a cidade de Corfino. Ele entrou e encontrou a cidade de Corfino. César, quando ele entrou com a tropa para ir ao Senado, ele causou um maior reboliço com isso, ele encontrou a cidade de Corfino. E no Corfino tinha um rei de Corfino que se aliou a Júlio César, Caio Júlio César, ele se aliou. E esse rei de Corfino, né? Peraí, deixa eu ver aqui. E ele tinha um encontro, o César tinha um encontro noturno, com... Eu estou lendo aqui na cola, tá, pessoal? Porque eu enumerei aqui, são 12 pontos que eu tenho que ver aqui direitinho, para mim não perder na minha linha de raciocínio. E César entrou na cidade de Corfino, e no Corfino ele se fez amigo de Bitina, né, onde ele tinha encontro noturno com esse rei. O César tinha encontro com esse rei de madrugada, de noite, escondido, porque esse rei não queria bater de frente. Essa cidade não queria, esse rei, esse governador dessa cidade, Corfino, não queria bater de frente contra o Senado. Então, de madrugada, esse camarada ele ia encontrar com César, né? Rei da Bitínia, é Nicodemos, se eu não me engano o nome desse rei. Ele se encontrava noturno. E o Jesus Cristo também, na entrada em Cafarnaum, né? Na entrada em Cafarnaum, ele também se encontrava com um escriba, um fariseu do governo de Israel, escondido aqui, era Nicodemos. Todo mundo conhece a história de Nicodemos, porque Nicodemos perguntou para Jesus como ele fazia para nascer de novo. Já o rei da Bitínia, né, o rei de Corfino, Corfino, César encontrou a cidade de Corfino e Jesus atravessou o Jordão e entrou em Cafarnaum. Então é justamente esse comparativo. Então o rei da Bitínia, o Nicomedes, encontrava noturnamente com... O nome dele era Nicomedes. E o nome do homem que se encontrava com Jesus de madrugada, que era do governo, que era um fariseu, chamava-se Nicodemos. Nicomedes se encontrava com César para lutar contra o Senado, e Nicodemos se encontrava com Jesus, porque entendia que Jesus era um grande líder. Tá vendo o comparativo, mais ou menos, gente? Vamos continuar os comparativos. O Caio Júlio César, ele enfrenta o Pompeu Magno. Eu já falei a história de Pompeu Magno para você. Pompeu Magno também era um cara que almejava a glória do governo romano. Então ele enfrenta Pompeu Magno e Júlio César começa a perseguir ele. Quando Júlio César entrou em Roma,
com os seus soldados, houve um grande reboliço, porque eles achavam que o Júlio César queria ser um ditador, e o Júlio César não queria ser ditador, o Júlio César queria ser reconhecido pelo Senado como o maior imperador de Roma. Era por isso que ele invadiu Roma. Jesus Cristo nasceu, ele não queria derrubar o Sinédrio, ele não queria derrubar Caifás, ele não queria derrubar Herodes, ele queria, em tese, ser o rei do povo judeu. Tá vendo o comparativo? Tá percebendo o comparativo entre os dois? Roma, esses caras são estudiosos, gente. Essa história ela teve um plágio dessa história, por isso que existe, por exemplo, quando você vê uma novela, né? Uma novela, eu sempre falo isso para você. Tem um cara lá que escreve a novela, né? Vamos supor, o cara que é o que escreve o texto todo de novela, as falas, os caras é muito inteligente. Você acha que isso é de hoje que acontece? Claro que não, gente. Isso é antigo, isso. Então eu acredito que Júlio César e a inteligência do Senado, que eram dotados de homens inteligentes e sabiam bem o que fazer, e Roma estava como o maior poder do mundo na época, já tinha dominado a Gália, Roma, o Senado romano, quer dizer, quem foi vencer foi Júlio César, mas eles queriam ter a república, queria ter o domínio do povo, o domínio do Júlio César, que a república estava acima de Júlio César. A república está acima do interesse. A república também queria estar acima de Jesus Cristo. Claro que lá não era república, lá era monarquia, mas eles estavam querendo derrubar aquele governo lá. A briga política dentro de Jerusalém ou de Israel era que o Sinédrio não queria que ninguém, nenhum do povo, se levantasse ou levantasse um grande líder para poder tirar eles da mamata. Você está entendendo a jogada política, como é que acontece, gente? Um estava de um lado brigando e aquela briga de um país passou para o outro. E nesse momento apareceu o que eles dizem, o tal Jesus, que eles dizem aí que foi um grande vulto. Parece que é uma cópia da história de Júlio César. Vamos lá, tem mais coisas aí para a gente poder ver pela frente. Os dois tinham uma mulher que o acompanhava. Não era esposa, tá? O Júlio César, o Caio Júlio César, ele se aliou a Cleópatra. Aí eu vou ter que contar a história da Cleópatra, porque os irmãos da Cleópatra queriam derrubar ela do poder no governo egípcio. E Júlio César se aliou a Cleópatra, eles entraram no acordo, tiveram um caso, entrando no acordo, e aí Júlio César se comprometeu, porque a Cleópatra não é boba nem nada, o Júlio César estava com um exército muito forte, maior do que o maior do que o do Pompeu Magno. A Cleópatra se aliou ao Júlio César. Então, o que aconteceu? Os irmãos, nesse inteirinho, nessa batalha toda, os irmãos de Cleópatra deram um golpe e tiraram Cleópatra do poder. E esses egípcios que não são bobo nem nada, ficaram de espreita, porque a briga estava acontecendo na maior potência do mundo, dentro de Roma. Eles já sabiam do que estava acontecendo dentro de Roma, e já sabiam que o Pompeu Magno, já estava com medo de Caio Júlio César. Porque o Caio Júlio César, ele invadiu, ele entrou dentro de Roma. Então Pompeu, o que ele fez? Ele malandramente, ele fugiu com suas tropas para não bater de frente com as tropas de César, né? Para não bater de frente com as tropas de César dentro de Roma, ele fugiu para o Egito. Lá no Egito ele pediu o apoio desses conspiradores que ficaram contra Cleópatra. Ele pediu, o Magno, né, o Pompeu pediu lá no Egito que ele acolhesse as tropas e que o rei do Egito, né, o faraó do Egito, ele iria, porque eles eram amigos, entre aspas, né, tudo causeira, gente. Mas quando ele foi para lá, para o Egito, o cara lá do Egito, o faraó, já sabia que Júlio César estava a caminho do Egito. E já sabia também que o Júlio César, com seu exército, já tinha vencido a Gália. Olha aí, ó. Olha a merda aí, desculpa da palavra. Olha a M, me perdoe, crescendo no meio dessa história toda.
Eu só estou para vocês fazerem comparativo, tá, gente? Comparativo. O que aconteceu? O rei, o faraó, o que o faraó fez? Cortou a cabeça, essa história todo mundo conhece, cortou a cabeça do Pompeu Magno. Botou a cabeça num saco e guardou essa cabeça para dar de presente a Júlio César. Cortou a cabeça do inimigo, a cabeça teoricamente do inimigo de Roma, e eles não são bobos, ficaram do lado mais forte para entregar Júlio César. Júlio César não gostou não, tá, pessoal? Inclusive, Júlio César até brigou, teve até batalha por causa disso, porque o Júlio César ele era muito respeitador. Ele queria vencer o Carlomagno na batalha, para provar para o Senado que ele não queria destituir o Senado. Vai vendo a história, gente. Semelhantemente, aconteceu uma história também com Jesus Cristo da mesma natureza. Ó, Nicodemos e o outro rei de Bitínia lá, que também visitava o César de madrugada, muito parecida a história. Agora a história da cabeça do maior inimigo de César. E naquele tempo apareceu João Batista. Vamos fazer um comparativo? O João Batista ele era uma concorrência direta a Jesus Cristo. Se vocês não sabem disso, ele concorria com Jesus Cristo. Então, assim, quando João Batista falou assim, eu não sou digno de tirar a sua sandália, é porque ele reconheceu em Jesus um rei. E João Batista também teve sua cabeça cortada. Ó, tá vendo? Pompeu Magno, que era a oposição a César, teve a cabeça cortada pelo faraó. E João Batista, que aparentemente era um discípulo, um seguidor de Jesus, teve a sua cabeça cortada por causa de um pedido de Salomé. Então teve a cabeça cortada da oposição e o outro teve a cabeça cortada da oposição por causa do seu crescimento. Agora vai vendo o comparativo entre Jesus e César, né? A cabeça foi dada de presente, tá bom, pessoal? O faraó deu a cabeça de Pompeu de presente para Júlio César. E a cabeça de João Batista, ela foi dada de presente por Herodes de presença a Salomé. Que ela dançou, vocês conhecem a história da dança. O Júlio César, gente, o Caio Júlio César, ele é deificado. Ele era filho da mãe deusa do amor, Vênus. Ó, Caio, ele era filho da deusa do amor, Vênus. E Jesus, filho de Deus, Yahvé. Vai vendo, hein, gente? Ele também era filho do pai dele, que era um grande homem que lutou em Troia. E o Jesus era filho do rei Davi, da descendência do rei Davi, um grande herói do povo hebreu, do povo judeu. César disse, quem não está do meu lado, está do nosso lado. César disse isso. Jesus disse, quem não é contra nós é por nós. São os comparativos do que eles estavam dizendo. César era o Salvador. Jesus também era o Salvador. O César perdoava os inimigos. Jesus também perdoava os seus inimigos. Vou só ver nos comparativos para a gente encerrar isso aqui. O Júlio César, ele foi assassinado pelo Senado romano. Júlio César foi assassinado pelo Senado romano. Jesus foi assassinado pelo Sinédrio, pelo governo de Israel. Jesus foi assassinado pelo governo de Israel e César foi assassinado pelo governo de Roma, pela República Roma. Só que Israel era monarquia disfarçada. E em Roma era o Senado que determinava. Então César foi morto dentro do Senado. Jesus foi morto próximo ao Sinedrinho, na Cidade Santa. Bom,
A gente tem uma cena emblemática, né, que os padres, né, acho que se não me engano é Miguel Ângelo que pintou, da Maria segurando o corpo de Jesus depois da retirada do madeiro, né? Isso é emblemático, isso. Só que essa cena pra gente não aconteceu, tá, gente? Essa cena foi um fictício. Os hollywoodianos criaram essa cena. Porém, a cena da morte, quando o Caio Augusto, o Caio César, Caio José, foi esfaqueado no Senado, quando ele foi esfaqueado no Senado, quem ficou com o corpo, isso aí já é história, ficou com o corpo de César, foi a mulher de César, que tem imagens, ela tem descrito isso nos papiros, que ela segurou o corpo do marido antes de morrer. Então é muita semelhança entre um e o outro, pessoal. Caio César, ele foi traído pelo seu sobrinho, o tal Brutus, né? Até tu, Brutus. Brutus deu a primeira facada, a primeira adagada, depois os outros senadores foram lá e esfaquearam ele, porque ele representava uma ameaça para aquele Senado lá de Roma. E arroxo Jesus, ele foi morto pelo Sinédrio, porque ele representava um perigo para esse governo de Israel. E por isso que ele foi morto. Ele foi morto jogando o povo. E quem foi o bucha de canhão para poder fazer essa parada foi o tal do Pilatos. Porque o Pilatos, depois ele teve o seu preço. Essa história não está sincronicamente desse jeito, não. Tanto é que Pilatos foi julgado por César, que matou Pilatos. E aí o que aconteceu? Pelo César ter sido esfaqueado, César, ele foi traído, né? Ele foi traído pelo seu sobrinho. A mesma história aconteceu com Jesus Cristo. Foi traído por Judas Iscariote, né? Judas o traiu, o sobrinho de César o traiu. Estranhamente, Jesus foi crucificado, né? E crucificar significa, o nome se chama, deixa eu ver aqui, cremar. O nome é cremado. Cremor. Cremor era crucificar. E o César foi cremado. Um soldado que enfiou a lança em Jesus, do nome dele era um dos nomes de quem enfiou a faca também em Júlio César. Estranho, né? Muito, muito estranho. E por final, o Senado, depois de matar Júlio César, né? Porque o povo não sabe de nada. Vamos imaginar que o povo vão lá, tudo adorando Júlio César. O povo não sabe de nada. Então eles chegaram no Senado, o povo lá, sabe, querendo saber da fofoca que existe no governo, porque tudo é na surdina. O povo lá, e aí eles falaram com o pessoal assim: olha, gente, povo de Roma, nós viemos aqui homenagear o nosso herói, o nosso guerreiro, o homem que levou Roma lá para cima. Então nós vamos agora fazer o templo de César. Nós vamos adorar o César, será o nosso Deus. Ave César! E todo mundo, ave César, ave César! E César foi glorificado em Roma por esses políticos que mataram ele na surdina. A mesma coisa aconteceu com Jesus Cristo. E o povo matou Jesus Cristo, né? O Sinedrinho foi lá e julgou para que Pilatos matasse Jesus Cristo. E aí eles levaram a fama, né? Porque Jesus representava uma ameaça para eles, né? Você vê que a história é muito... Gente, a história é muito parecida mesmo. Olha só, eu me atrevo a dizer que essa história foi escrita para enganar mesmo gerações e gerações. Olha, é coisa mesmo diabólica isso, cara, diabólica. Vou mostrar mais uma situação para vocês. Dentro de tudo isso que eu estou falando, vamos ver se eu consigo aqui. Eu vou levar vocês a Bíblia, né? Vamos ver se a gente consegue lá. A gente consegue sim. Vamos ver aqui com o tempinho aqui. A Bíblia,
Imaculadas Escrituras, né? As Imaculadas Escrituras. Vamos ver se eu consigo abrir aqui esse site aqui das Imaculadas Escrituras. Demora um pouquinho, mas vamos ver se a gente consegue chegar lá. Nas Imaculadas Escrituras, gente, eu acho que nós não vamos conseguir não, mas eu vou tentar aqui de novo. A gente vê se a gente consegue chegar nas Imaculadas Escrituras. É aqui, ó. Só para mostrar um detalhe antes de terminar esse vídeo, eu vou mostrar um detalhe para vocês. Muito interessante, né? Deixa eu tirar minha cara daqui. Muito interessante. Vou aqui nos meus arquivos. Rapaz, tá difícil chegar aqui, mas tudo bem. Eu vou mostrar assim, com fé em Yahushua. Eu vou mostrar para vocês. Vamos ver aqui. Vamos nos meus arquivos, né? Cadê? Vamos lá. Meus arquivos. Meus arquivos. Tá. Meus arquivos. Obrigado, tá, pessoal? Todos vocês que estão aí conosco, né? Caminhando conosco, muito obrigado. Eu agradeço pelas inscrições no canal. Agradeço também pelos comentários, tá bom? Por todos vocês acompanham essa linha de pensamento, né? Que eu não, assim, a gente vai aprendendo, né? Devagarzinho a gente vai aprendendo. E a gente quer mostrar para você que o nome de Jesus é um nome falso. E a história de Jesus é a história de Caio Augusto César, né? Se eu conseguir mostrar aqui a Bíblia, mas acho que eu vou mostrar assim, o nome verdadeiro do Salvador, que Roma conseguiu com a sua inteligência omitir isso, criar uma igreja fictícia, fantoche, para você adorar um Deus mentiroso chamado Jesus. Gente, acorda, abre os teus olhos. Abre os seus olhos. O nome do Criador é Yahweh, tá? O nome do Deus do povo hebreu. Essa Bíblia é uma Bíblia que ela... se você não tem ela, porque uma dessa Bíblia está custando 900 e poucos reais no site. O povo que ganha salário mínimo não pode comprar essa Bíblia. E outra coisa, eles não estão fabricando mais por causa desse escritor aí, Josmar Dia. E aí o que acontece, pessoal? E botando o valor bem caro, a pessoa não vai poder nunca ler a história verdadeira do povo hebreu contada pelos judeus. Olha aí, ó. Todos esses aparatos aqui, ó, gente, essa Bíblia, ela não é aquela Bíblia do padre e do pastor que prega nas igrejas. Não é. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia por um rabino, ela foi escrita por um rabino que messiânico, que ele resolveu falar do nome do Salvador, da história que foi roubada pela elite desse país aí, pelos políticos de Israel, que montaram essa grande farsa junto com Roma, porque Israel era dominado por Roma, para botar na cabeça das pessoas que o nome era Jesus Cristo, ou Jesus, né? Que coisa terrível, né, gente? Que coisa terrível, cara. Eu vou te falar. Ah, pessoal, eu vou te falar, o povo, assim, ainda bem que o Pai, ele nos ajuda, né? Olha aí, ó. O nome do Salvador é esse aí, ó. Aí. Olha o nome dele aí. O nome daquele cara que você chama de Jesus, daquele personagem que na verdade Jesus deve ser Caio César, o nome dele não é Jesus. O nome dele é Yahushua. O nome dele é Yahushua, gente. Não tem nada a ver com Jesus. O nome é Yahushua. O nome do hebreu que foi levado ao madeiro, que ele não foi crucificado, se chama Yahushua. Ó, Yahushua. Yahushua. Porque o nome dos filhos tinha que ter o nome do pai. É Yahushua. Yahushua. Yahushua é o nome do Salvador. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, vocês podem pesquisar. Nós temos a Bíblia, as Imaculadas Escrituras, e nós pesquisamos através de sites, tá, sobre os imperadores, o imperador de Roma. E por que nós falamos de Roma? Porque a igreja romana está em cada esquina do seu município. Todo lugar tem uma igreja católica romana, apostólica romana. É como se fosse um fronte, um fronte
uma fonte de espiar, de vigia, né? Eles vigiam todo o país, eles vigiam a gente, porque nós somos o povo hebreu, que o nosso rei, gente, o nosso rei foi assassinado por eles. O nosso rei, o rei do povo, o povo humilde, o povo que não tem ambição na vida, o povo que é maltratado, o povo que é assalariado, o povo que é massacrado. Esse povo, ele foi enganado para que eles não conhecessem o rei dele, porque o nosso rei veio aqui na terra. E o nosso rei vai voltar. O nosso rei é Yahushua. É o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. Todos aqueles que adorarem Yahushua, eles estão indo contra esse governo ou contra esse mundo. Porque Yahushua disse, o meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou. E nós, brasileiros, todos vocês, têm dentro da sua veia, correndo a sua veia, o sangue dos pretos, que eles dizem que veio da África. Mentira! Nosso povo preto que veio nos navios negreiros são os hebreus, que estavam dentro de Israel, em Yahushalaim. Eles estavam lá, mas eles foram rebeldes. Eles não aceitaram o rei, eles não aceitaram o Messias que veio para salvar. Não salvar para poder lutar contra o Império de César e contra o Senado Romano, não, que perdura até hoje. Mas ele veio salvar o povo e mostrar ao povo de Adão, os filhos de Adão, que existe um paraíso. Não nessa terra, mas após a sua morte. Tem um paraíso te esperando. Isso se você o aceitar, se você o reconhecer, se você der honra e louvor a ele, porque ele é, foi e será o nosso rei. E ele está querendo um povo santo, um povo sem mácula, um povo que quer buscar, quer adorá-lo. Se você é uma pessoa que quer verdade, sugiro que você fale com ele na sua oração, não precisa nem você abrir sua boca. Seja sincero, chame por Yahushua e ele entrará na sua vida e esse nome Jesus vai sair do teu caminho, porque você vai conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembre-se sempre disso, ó, Yahushua, olha o nome dele aí. Muito obrigado por vocês estarem aí com a gente aí 42 minutos. Espero que eu tenha passado nessa didática um pouquinho do que é esse nome falso Jesus, a quem muitas pessoas mesmo, estão adorando esse nome, né? Reverenciando esse nome que é um nome falso, né? O nome verdadeiro, o nome santo é de Yahushua. Obrigado e provavelmente hoje às 19 horas nós teremos 19h30 a nossa live para falar mais um pouquinho sobre esse assunto. Um beijo, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, né? Seja ela evangélicas, seja ela católica, seja ela que for, para conhecer um pouquinho da história. Tá bom? Tchau, gente. Tchau.